Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à live que aconteceu no dia 26 de abril com o tema Ideias Criativas, Mentes Sadias. Vamos ouvir agora a entrevista com Karina Rezende. Obrigada, Wagner, por essa oportunidade, pela oportunidade que o Juntos pela Dança Brasil está nos proporcionando, né? Eu sou a Karina Rezende, de Londrina, Paraná. Eu tenho uma escola de balé que chama Balé Karina Rezende. E a especialização da minha escola é em balé clássico. A gente só tem balé clássico lá, é onde eu atuo desde 2 anos e meio até a formação, depois da formação e também para adultos também. Enfim, a gente só dá aulas de balé clássico lá. É isso. Ótimo. O que você está fazendo de diferente, assim, neste momento agora? Então, tudo isso aconteceu de repente, pegou todo mundo assim de surpresa, né? E eu acredito que eu estou fazendo o que a maioria deve estar fazendo, eu acredito, né? Então, vou colocar aqui mais ou menos o que eu estou fazendo. Primeira coisa que a gente fez foi editar vídeos de aula. A nossa aula é uma aula programada, já que nós temos uma programação toda de uma aula. Então, a gente filmou cada exercício da aula um vídeo. E editamos esses vídeos e mandamos toda a aula completa para os pais, de acordo com o seu nível técnico. E aí, conforme a semana ia passando, aí a gente acrescentava passos novos, exercícios novos, coisas novas, tá? Que a gente já estava aplicando anteriormente, mas que a gente foi dando depois. E aí, e da parte criativa, assim, o que você está fazendo de diferente de criativo? A gente também estava, toda semana, a gente está se encontrando pelo Zoom, porque só os vídeos, aulas, não é o suficiente, porque nós não podemos ver as nossas crianças. Então, nós estamos pelo aplicativo Zoom, Wagner, a semana toda, para a gente ter esse contato e para a gente poder saber o que o aluno está fazendo, até para acompanhar a aula desse aluno, porque nós não sabemos como que eles estão fazendo em casa. Então, nós estamos nos encontrando para a gente ver e acompanhar esses alunos. Aí, eu percebi que estava ficando meio maçante, assim, sabe? Isso, esse é o problema. Então, passando um mês, eu percebi que estava difícil, estava maçante. As crianças estavam entrando, mas sempre faltava uma ou outra. E aí, eu comecei a criar, no caso das maiorzinhas para cima, das crianças já não entram nisso. Eu comecei a criar competições de repertório ali no Zoom. Assim, eu coloco uma música de repertório, né? Porque a nossa escola é muito clássica e a gente trabalha muito o repertório. E aí as crianças, na hora, elas têm que descobrir qual é o repertório que eu estou tocando. E aí é uma competição ali. Eu falei, quem chega primeiro ali no microfone para falar, quem chega ali. E aí começou uma competição. E aí eu estou anotando a pontuação delas. No final da quarentena, eu vou dar um presente para a vencedora pessoalmente quando a gente estiver lá na escola. Então assim, então, elas não podem faltar, porque se elas faltam a aula do Zoom, elas vão perder a chance de ter uma pontuação. Mas sabe, Wagner, deixa eu te falar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso é legal com as meninas mais velhas, com as meninas a partir de 8, 9 anos até a adolescência, porque elas entram muito na minha brincadeira, na minha competição. Só que eu queria ver com você se você tem alguma dica para segurar as crianças. Porque as crianças, elas são dependentes dos pais para entrar no aplicativo, para entrar no vídeo da televisão que a gente mandou ou no celular, elas são dependentes disso. Então, elas precisam dos pais. Então, o que a gente pode fazer para que os pais estejam mais engajados durante esse período, né, de confinamento e para trabalhar as crianças pequenas? Olha, na verdade, assim, entendi. É o seguinte, essa é a grande dificuldade, né? Porque no primeiro momento as pessoas achavam que era só dar as aulas online ou gravar as videoaulas, que estava tudo incrível, né? Que ia tudo acontecer tudo bem. Na verdade, esquecemos de um ponto principal, quem trabalha com criança, que são os pais, né? Então, assim, tem aquele pai que vai manter a rotina. Se a criança faz aulas 15 horas da tarde, 2 vezes por semana, é nesse horário que ele vai ver as suas videoaulas e que vai disponibilizar o tempo dele para isso. O
que acontece? A grande maioria dos pais deixava as crianças no balé e ia resolver alguma coisa, né? Apesar que tem aquelas pessoas que ficam Mas também é a lá, a mãe minoria fica. que fica. Mas é a minoria. E aí agora, não. Então os pais estão achando que é só ligar o vídeo e deixar a criança lá. E aí ele fica preocupado, porque ele também não está acostumado com essa nova E às maneira, né, vezes ele de atuar na aula. precisa do celular ou do computador, de alguma coisa que é Também tem esse dele. Porque detalhe. aquela criança É pequenininha não verdade. tem o seu uso próprio, né, do celular. Então tem tudo Não. isso. E aí, exatamente, as pessoas que... Então, o pai e a mãe têm que emprestar o celular e às vezes ele está trabalhando com esse celular também. Então, aí fica difícil. Então, são alguns pontos. O primeiro é esse que você abordou, né? Que o pai ou a mãe está dando o celular dele e às vezes ele precisa ver alguma mensagem ou precisa trabalhar com esse celular. Tem também os pais que estão em casa, a mãe principalmente, que está com 1000 coisas para fazer, né? Então, ou seja, é muito difícil agora esse período, porque a ideia é que a gente mantenha a nossa rotina. Mas é tudo mentira, não está acontecendo nada disso, entendeu? Ninguém está acordando no mesmo horário. Coma em horário. Menina, está comendo a casa toda. Dorme horário, tô dormindo às 4 da manhã. Tá tudo descompensado. Infelizmente. E a mesma coisa acontece, né? Porque assim, a extensão da sua casa virou o trabalho e você misturou com tudo. E isso, essa falta de regra também, às vezes, do adulto, interfere na criança, né? Porque a criança acordou cedo, está disposta, mas a família não tá. Então, é muito complicado nesse momento. Bom, minhas dicas. Sim. Primeiro, o conteúdo que você está aplicando, mandando para essa criança automaticamente para esse pai, não pode ser cansativo. Não pode ser cumprido. Tem gente que está mandando conteúdo de 1h30. É muita coisa, É muita coisa. Então, assim, por mais que as aulas no Zoom durem 40 minutos, se você for pensar, 40 minutos é muito também. Então, ou não, né? Vai depender. Então, o que é o ideal? Conversar com os seus pais, tá? Ele pode falar exatamente o que eu disse isso para você. Estou usando o celular para trabalhar, estou em casa fazendo muita coisa. Karina, não estou dando conta. Então, aí você vai ter que pensar com ele e te fazer a videoaula uma vez por semana. Ou no horário que melhor lhe convém, né? Tem muita gente que acessa no horário do almoço. E que horário é o horário do almoço hoje em dia? É às 11 ou às 3 da tarde? Então, essa falta de compensação, quando você você manda o vídeo pelo WhatsApp ou por alguma plataforma, pelo YouTube, é fácil porque os pais podem acessar essa aula num outro horário que não precisa ser exatamente aquele, né? Então, às vezes, pode ser uma opção mais acertada. E o que você acha dos pais fazerem a aula com as crianças? O que você acha disso? Porque eu acho que é uma forma de envolver. Você acha que é uma boa ou não? Olha, é assim. Eu, há uns 4 anos atrás, eu acabei criando um produto na minha escola que era a aula Pais e Filhos, que isso começou a acontecer aos sábados, porque o pai e a mãe resolviam levar a criança nessa aula de sábado, que era uma aula de circo, e ele ficava esperando. E aí uma professora falou, vem fazer aula junto. E aí deu muito certo, porque os pais adoraram esse momento com o filho. E a gente criou essa aula de pais e filhos, isso foi para a semana, e ficou uma coisa muito bacana, porque a gente fazia aulas de uma vez por semana só. E com essa ideia, também é interessante hoje você aplicar isso, né? Porque você pode dar um alongamento, né? Pai e filho, mãe e filho. Você pode fazer atividades juntas. Então, por exemplo, tem escola que está fazendo aula ao vivo de como fazer um coque diferente. Aí a mãe prepara o gel, a redinha, o pentinho e faz a aula junto com a filha de coque. Ensina a mãe a fazer o coque do jeito que a gente gosta. Então, assim, só para a gente finalizar, então, com as maiores, né? Eu tenho feito esse tipo de competição de músicas de repertório para ver quem sabe mais. Instiga elas a aprenderem mais, buscarem mais durante a semana isso na internet para saberem depois. As crianças fazer junto com os pais, então, aula de alongamento, aula de balé, enfim, fazer junto. Eu acho legal, de repente, usar a mãe como base também, segurando a mãe vai fazendo junto, um tandi, um plié, de repente, interagindo com a criança, né? Seria legal também. Muito obrigado pela dica. E muito obrigado pela sua presença. Vamos para a próxima. Eu que agradeço. 1000 beijos para você e para todo mundo aí, tá? Beijo. Obrigado. Tchau, tchau.